É isso aí, nação, chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão. Jorge Sampaoli de saída do Flamengo. E quem seria o novo treinador? Marcelo Galhardo? Vamos acompanhar todas as informações do nosso Mengão agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Falando sério, qual seria a melhor opção para o lugar do Sampaoli? Já tá demitindo o Sampaoli aqui. Marcelo Galhardo, o Mi já não vai dar, Renato, mas você acha que é este momento? Luiz, eu vou dizer uma coisa, para mim o Sampaoli não vai dar em nada no Flamengo. Já está metendo os pés pelas mãos e eu não acredito que o tempo vai fazer ele melhorar. O torcedor rubro-negro, de uma maneira geral, quando vê, como será o caso nas próximas 3 semanas, que o Sampaoli terá semanas cheias para trabalhar, o torcedor rubro-negro fica arrepiado de medo. Porque geralmente, depois de ter momentos para trabalhar, o Sampaoli piora o time. Basta lembrar a última volta da data FIFA, que tomou de 4-0 do Bragantino, né? Então, eu sinceramente não creio mais que o Sampaoli vá conseguir fazer alguma coisa. Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele vai ficar, pelo menos até o final do ano. Mas acho que será um erro piramidal se o Flamengo o mantiver. Agora, quem pode ser no lugar dele? Não sei. Tem que quebrar a cabeça, mas tem que escolher certo. O Botafogo foi lá e escolheu o Luiz Castro. Aí o Luiz Castro saiu, ele escolheu o Bruno Lage. Sabe? O Cruzeiro tinha o Pesolano, saiu, trouxe o Pepa. Todo mundo escolhe certo, só o Flamengo escolhe errado. Porque o Flamengo teima com os técnicos posicionais, que não combinam com esse elenco do Flamengo. Isso aí já está mais do que provado. O São Paulo é o 4º técnico que chega no Flamengo e tenta implantar o famoso jogo posicional e quebra a cara. Então, o que eu mais espero é que o substituto do São Paulo seja um treinador que jogue funcional, como jogaram o Jorge Jesus, como jogou o Renato Gaúcho e como jogou o Dorival. São os melhores momentos, as melhores apresentações do Flamengo são com esses 3 treinadores, ainda que com o Renato Gaúcho não tenha ganhado nada. Mas as pessoas são injustas, porque ele fez uma final com o Palmeiras que ele poderia ter ganhado. Foi uma final bem parelha e o Michael perdeu um gol num dos últimos lances do jogo, a bola passando a meio metro da trave. E depois foi derrotado na prorrogação com um lance em que o Andrés Pereira se escorregou e entregou o ouro. Então, esses são os treinadores que o Flamengo precisa buscar, treinadores funcionais, e não os caras que vêm lá com aquele negócio de você fica no seu lugar, espera a bola chegar, que ela vai chegar lá. Não chega. Agora, Perrone, o que essa diretoria do Flamengo mais fez foi trocar de treinador, né? Para você, essa é uma solução, e você disse que o Flamengo deveria fazer o simples, né? É isso, acho que o Flamengo precisa fazer o simples, acho, com certeza, a diretoria troca demais e passa pelo que o Renato falou, se você escolhe mal, você não combina, não vê ali, né, se vai dar match o teu elenco com o teu treinador, aí você coloca ali e acaba trocando. Eu não gosto de trocar treinador, né, dessas trocas de treinador no meio da temporada, eu, assim, por exemplo, no caso do São Paulo, eu tentaria evitar ao máximo a troca, deixaria, termina o ano, e aí vai lá no final do ano e pensa direitinho. Então, acho que a impressão que eu tenho, os caras confiam muito lá no Flamengo, no elenco que eles têm. Então, confio muito. Põe o fulano que vai dar certo. A contratação do Vitor Pereira, por exemplo, é injustificável. O trabalho dele era confuso no Corinthians, também era um trabalho desse de trocar o time toda hora, tal. Não tinha indícios de que ia dar certo. Então, acho que troca muito porque não pensa bem, não escolhe bem, e aí acaba tendo que trocar. Isso é muito ruim para qualquer trabalho no futebol. É claro que isso gera muito burburinho. Oi, Renato. Deixa eu comentar só um pouco dos bastidores dessa troca do Vitor Pereira. Pelo Vitor Pereira, o absurdo que foi não renovar o contrato de um técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e trazer um técnico do Corinthians que também era bastante confuso, já era no Corinthians. O que é que aconteceu? Nas 2 finais do Flamengo no ano passado, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil, ficou a impressão de que o Flamengo jogou muito menos do que deveria, que o Flamengo tinha a obrigação de ter ganhado as 2 finais com mais facilidade, já que os seus adversários, tecnicamente, eram inferiores a ele, tanto o Corinthians quanto o Atlético Paranaense. E não foi isso que aconteceu, as 2 finais foram duríssimas, sendo que a da Copa do Brasil foi até para os pênaltis. E aí fica essas coisas, não, o Vitor Pereira engoliu o Dorival na final da Copa do Brasil. Foi essa sensação que levou
a diretoria do Flamengo, isso foi me dito por um cara de dentro de lá. Disse, olha, depois que a gente viu o Vitor Pereira engolir o Dorival na final da Copa do Brasil, a gente achou que seria um upgrade para o Mundial e para as outras competições da temporada trazer o Vitor Pereira. É uma coisa absolutamente maluca, né? Porque, primeiro, apesar de engolido, já que resolveram isso, e na verdade o engolido foi só o segundo tempo do jogo do Corinthians contra o Palmeiras, contra o Flamengo, com o Flamengo sem João Gomes, sem alguns jogadores importantes. O Flamengo ganhou as competições. E aí eu gosto de lembrar o seguinte, as pessoas esquecem, né? A memória é seletiva. O Flamengo jogou mal as duas finais. Por acaso o Flamengo jogou bem a final de 2019 com Jorge Jesus contra o River Plate? Jogou nada. Conseguiu em 5 minutos uma virada épica, heróica, improvável. Essa que é a verdade. Então, as pessoas raciocinam de acordo com as suas conveniências, né? Falar que o Dorival ganhou 2 títulos jogando menos que o adversário é ridículo, porque o Flamengo do Jorge Jesus ganhou um título jogando menos que o adversário na Libertadores de 2019 contra o River Plate. E aí veio o Vitor Pereira e deu essa lambança toda. Lembrando que o Vitor Pereira já era o 3º técnico posicional. 2 antes dele já não tinham dado certo, Domenech Torrent e Paulo Souza. Então, eu acho que as escolhas do treinador do Flamengo são muito mal feitas, de uma maneira geral. Ele deu sorte com o Jorge Jesus, deu sorte com o Dorival. O Dorival não veio com esperança de ganhar título. Quer dizer, ele não. Eu digo, os dirigentes não trouxeram o Dorival para apagar incêndio. Eles estavam com medo de rebaixamento. O Flamengo era 14º colocado com o Paulo Souza. Então, se não traz o Dorival, ele vai fazer o feijãozinho com arroz. Pelo menos nós nos livramos de rebaixamento. Terminamos o ano tranquilo. Então é isso aí, galera. Vamos comentar este assunto relacionado ao comando do Flamengo. De fato, Jorge Sampaoli está cada vez mais difícil a sua permanência no Flamengo. Não é porque o Flamengo tem perdido os campeonatos, claro que isso prejudica e muito, mas sim a forma que o Flamengo tem jogado nos últimos jogos. Sampaoli não repetiu a equipe em todas as 32 partidas que ele esteve à frente do Flamengo, e isso é preocupante. Um treinador tem que entender que ele está no clube para formar uma equipe titular e fazer com que esses jogadores peguem entrosamento e evolua a cada jogo que se passa. É impossível uma equipe que todo jogo tem mudanças, pegue entrosamento e que jogue bem e tenha evolução constante. Isso é praticamente impossível, porque cada jogo é uma formação diferente, cada jogo um atleta vai entrar, outro vai sair, então não tem como pegar entrosamento dessa forma. Nós entendemos que o ano tem muitos campeonatos para disputar e tem que se fazer um revezamento para que o atleta não sofra lesões. Isso é óbvio, todos nós sabemos, até porque quando se contrata diversos jogadores bons, tem que dar oportunidade a todos. E hoje o Flamengo tem um elenco bom e tem que dar oportunidade. Agora, quando você tem essa chance de repetir a equipe, você tem que repetir para dar entrosamento e fazer com que ela jogue e evolua ainda mais. E Sampaoli não tem dado essa oportunidade aos jogadores, sempre mudando a equipe, e os jogos que o Flamengo tem para jogar com equipes diferentes, não joga bem, né? Pode prestar atenção. O Flamengo tem alguma sequência boa e depois oscila. Isso se dá pelo fato da equipe estar sendo bastante modificada. Penso eu que o Flamengo não vai continuar com esse treinador para a próxima temporada. Claro, todos nós sabemos e não precisa dizer aqui nesse vídeo que o problema do Flamengo nunca foi só treinador, né? Mas o assunto desse momento é a questão do treinador. O problema não é só o treinador. Agora, trazemos esse assunto para discutir como Jorge Sampaoli chegou e como está até o momento. Na minha opinião, ele não evoluiu em nada. Essa questão da evolução do time, da forma como o time joga. O Flamengo já jogou muito melhor com outros treinadores, inclusive com treinadores que não ganharam nada, como o Renato Gaúcho. O Flamengo jogava muito melhor, em uma formação que beneficiava cada atleta. Hoje, esse jogo posicional não beneficia os atletas do Flamengo, sem falar que ele tem um problema de relacionamento com todos os seus atletas que ele
defendeu, né? No caso que ele já treinou. Sampaoli tem esse costume de chegar nas equipes e ter um mau relacionamento. E isso dificulta, principalmente no que diz respeito à criação das jogadas. Como é que ele vai criar uma jogada se ele não tem amizade, se ele não chega, não conversa com os atletas? Então, por essa forma e por outras que eu acho que a diretoria do Flamengo não vai continuar com ele para a próxima temporada, que é, infelizmente, né? O Flamengo sempre trocando de treinador e todos que chegam começando do zero e dificultando ainda mais. Eu, na minha opinião, não teria nem trago ele naquele momento. Sampaoli não era o nome ideal. Para mim, deveria ter esperado Jorge Jesus. Poderia ter feito uma proposta por Jorge Jesus, por mais que ele não tenha demonstrado interesse. A obrigação do Flamengo, como time profissional, é fazer proposta. Se ele não queria vir, aí já é outra história. Agora, acredito eu que foi mais orgulho de Landim, né? Landim ficou chateado com o Jorge Jesus naquela época que ele saiu, mas tem que colocar esse orgulho de lado e pensar no clube do Flamengo, né? Trazer um treinador que seria mais uma aposta arriscada, está dando agora o resultado, que é praticamente sem vencer nenhum campeonato durante a temporada. E só sobrou a Copa do Brasil. Vamos torcer que pelo menos essa Copa do Brasil o Flamengo vença e para que não saia essa temporada vexatória, porque já está passando dos limites. E agora o próximo treinador, que eu tenho quase certeza que Sampaoli não vai continuar, tem que ser um treinador que conheça de fato esses atletas e que queira fazer o Flamengo jogar. Não adianta trazer um treinador estrangeiro, não adianta trazer um treinador que não beneficie as características dos jogadores. Tem que ser alguém que de fato chegue para resolver o problema do Flamengo. Hoje o Flamengo tem muitos craques. Não é qualquer treinador que vai chegar e fazer com que esse time jogue, né? Infelizmente tem essa questão de relacionamentos. Todo o elenco tem esses grupos, né? Então tem que pensar bastante, não pode ser qualquer treinador, e o Flamengo já deveria começar a se manifestar com relação a isso, e atrás mesmo. Infelizmente, Sampaoli, a cada dia que passa fica quase impossível a sua permanência. Tem Galhardo aí que também é muito difícil, ele já deixou bem claro que não quer treinar uma equipe sul-americana, quer treinar uma equipe europeia. Mas o Flamengo pode tentar, não custa nada. Já que tem dinheiro, já que o Flamengo é uma equipe que arrecada mais de 1 bilhão por ano, por que não fazer uma proposta vantajosa para o treinador e ele até pode aceitar, né? Podemos pensar nessa questão. Agora, Jorge Sampaoli, na minha opinião, não vai continuar mais uma vez, né? Por conta que a diretoria sempre coloca a culpa nos treinadores. Quando não dá certo, troca o treinador. Essa é a metodologia dessa diretoria que nem deveria estar mais aí. Esperamos que o próximo ano saia Marcos Braz, saia toda essa diretoria que só fez coisa errada nessa temporada 2023. E aí, nação rubro-negra, quem deve ser o novo treinador do Flamengo para a próxima temporada? Sampaoli? Outro nome? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.